Oi, som. Glória a Deus. Som, oi. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, na noite deste dia, aonde este aparelho de som, suas ondas sonoras, estiver alcançando, eu tenho a plena convicção e a plena certeza de que Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração nesta noite. Antes de começar a ministrar a palavra de Deus, eu quero elevar uma oração ao Deus dos céus. Soberano Deus e eterno Pai, meu Senhor da glória, nesta noite, Pai querido e amado, diante da Tua presença, aqui nesta praça pública, Deus, eu quero Te apresentar este ambiente em Tuas mãos, Senhor da glória. Deus, cada espaço, Senhor, desta praça pública, Senhor, tome em Tuas mãos cada pessoa que está em seu lazer, cada pessoa que está apenas passando por este lugar, Senhor, cada vizinhança, cada casa, Deus, alcança cada vida nesta noite, Senhor. Pai querido, amado, que o Teu Espírito Santo nesta noite se apodere deste lugar, se apodere da minha vida, aleluia, que o Teu Espírito Santo possa nos dar graça para executarmos a Tua obra, Senhor, nesta noite. E que a Tua palavra, Pai, alcance corações, alcance vidas e venha transformá-las em novas criaturas para a glória do Teu nome, Jesus. Nos tome em Tuas mãos, faz a Tua vontade nesta noite, meu Senhor da glória, faz o Teu querer. A vontade não é minha, a vontade é exclusivamente Tua, Senhor. E nesta noite eu estou aqui sobre a Tua total dependência, Senhor da glória, crendo que o Teu Espírito Santo é quem vai fazer a obra nesta noite, em nome de Jesus. Queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero vos deixar uma palavra que se encontra no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, apenas um versículo para a tua meditação nesta noite. Romanos, capítulo de número 3, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, que diz assim, a preciosa, capítulo 3 e o versículo 23. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3 e o versículo de número 23, que diz assim, a preciosa, inerrante
poderosa, inefável, infalível palavra de Deus. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, e o versículo de número 23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Amado ouvinte da palavra de Deus, o texto que fizemos menção nesta noite, neste momento, nesta hora, nos diz a Bíblia Sagrada: porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. A palavra privado significa que estão destituídos da glória de Deus. O homem destituído da glória de Deus, ele está afastado, ele está distante, ele está em um lugar longínquo da presença do Deus Todo-Poderoso. O homem que está privado, que está destituído, ele não tem acesso à presença do Deus Todo-Poderoso. Mas observe que o texto, antes de falar, antes de relatar, antes de explanar a privação do homem ou a destituição do homem da presença de Deus, a Bíblia nos relata antes deste versículo do capítulo 3, é o versículo 23 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos: porque todos pecaram. O texto nos diz que todos pecaram. Deus, quando criou o homem lá no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus colocou o nome deste homem de Adão. E diz a Bíblia Sagrada que Adão, ele não tinha pecado. A prova disto é que todos os dias, na viração do dia, Deus descia dentro daquele jardim para ter um relacionamento com o homem chamado Adão. Observe que o texto diz em Gênesis que Deus, todos os dias, era Deus quem descia para ter diálogo, para ter relacionamento com o homem chamado Adão. Então isto significa que Adão, ele tinha acesso à presença de Deus. Adão, ele não estava privado da presença do Deus Todo-Poderoso. A prova é que Deus descia todos os dias da viração de todos os dias. Deus descia dentro do jardim do Éden e se relacionava com o homem chamado Adão, que era a sua própria criatura. Deus, quando criou a raça humana, através de Adão, Deus criou a raça humana para glorificar e exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso. Deus, quando formou o homem do pó da terra, a Bíblia diz que Deus criou este homem para se relacionar com ele. Mas observe que a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que existia e existe um ser por nome de Satanás, que ele foi expulso do céu quando se chamava Lúcifer, que era anjo de luz. O texto diz que este anjo de luz, chamado de Lúcifer, ele se exaltou, ele ficou prepotente,
este ser espiritual, angelical, que ele desejou ser igual a Deus. Então a Bíblia diz que Deus expulsa este ser chamado de Lúcifer para as profundezas da terra. E diz a Bíblia Sagrada que quando Adão estava em um certo dia dentro do jardim do Éden, Adão todos os dias ele ia examinar, inspecionar e andar por este jardim. Eu acredito que este jardim era muito lindo. Este jardim não tinha imperfeição. Este jardim não tinha defeito, mas este ser chamado Satanás, que ele não queria que o homem se relacionasse com Deus, então ele deseja agora, mais uma vez do seu coração, o ser chamado Satanás, ele desejou tirar, ele desejou cortar, ele desejou aniquilar o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. A prova é que quando ele foi no jardim, Deus já tinha formado a mulher por nome de Eva, da costela de Adão. E a Bíblia diz que Adão e Eva andavam pelo jardim tranquilo, andava pelo jardim glorificando a Deus, andava pelo jardim tendo relacionamento com Deus. Mas o texto também vai dizer que este ser, ele é um ser estrategista. Satanás, ele é um ser que tem estratégia. E uma das maiores estratégias de Satanás é afastar o homem da glória de Deus, é destituir o homem da presença de Deus. E assim se sucedeu. Ele vai enganar Eva. A paz do Senhor, meu querido. Ele vai enganar Eva, e Eva automaticamente, aleluia, faz com que Adão saia do relacionamento com seu Criador. A Bíblia diz que Deus tinha dado as ordenanças para o homem chamado Adão. E Deus disse para Adão: Adão, está vendo todos os frutos deste jardim, Adão? De toda árvore, Adão, tu pode se alimentar de todos os frutos, mas daquela, Adão, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal, tu não podes, Adão, provar deste fruto e nem tampouco olhar para ele. Então Satanás, ele veio tentar o homem, aleluia. Satanás, ele veio tirar o homem da presença de Deus. Primeiro ele vai tentar Eva, e Eva vai, oferece o fruto a Adão, e automaticamente a Bíblia vai dizer, quando Adão prova do fruto, Adão automaticamente ele sentiu que havia desobedecido a Deus. E quando o homem desobedece a Deus, ele está também sendo destituído da sua glória. Ele está sendo privado da sua glória, porque ele mesmo tomou a decisão de desobedecer a Deus. Então naquele momento foi cortado o relacionamento de Adão com Deus. E Deus disse para Adão e Eva: vocês vão ter que sair, vocês vão ter que ser expulsos deste jardim. Observe que a expulsão significa destituição da glória de Deus. Vocês agora vão ter que sofrer para saber que não era para ter desobedecido a minha palavra, as minhas diretrizes. O homem pecou, o homem saiu da glória de Deus. Mas a Bíblia diz que existe um segundo Adão, e este não foi criado. Este segundo Adão ninguém criou, ele sempre existiu. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele foi enviado a este mundo. Jesus Cristo, ele veio para restaurar. Jesus Cristo, ele veio mais uma vez para ter relacionamento com a sua raça humana,
humana, chamado da criação humana. Jesus Cristo, ele veio para sarar, ele veio para reconstruir aquilo que foi destruído por desobediência do homem. Então diz a Bíblia Sagrada que Deus olha dos altos céu e ele acha graça em uma mulher por nome de Maria, uma jovem virgem idônea, uma jovem que andava também na presença de Deus. Deus acha graça nesta jovem e dela veio o Salvador deste mundo. Observe que a Bíblia diz que Jesus nasceu do ventre da mulher por nome de Maria, mas não foi gerada através de atos, aleluia, conjugais ou sexuais. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele foi criado dentro do ventre de Maria, em carne, em osso, pelo Espírito Santo. Ele foi gerado e nasce o Salvador deste mundo, e nasce aquele que veio para restaurar e tirar o homem do pecado. E veio Jesus este mundo para sofrer por toda esta raça humana chamada de criação de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio este mundo para restaurar e para salvar o que se havia perdido. O que foi que se havia perdido? Foi o próprio homem. O homem se perdeu, o homem pecou, o homem se afastou, o homem saiu, o homem se excluiu da presença de Deus. Mas Deus sempre tem um plano para salvar a humanidade, e o maior plano de Deus foi enviar seu Filho, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele veio para trazer vida eterna. Existem 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física. É aquela que nós temos que morrer e descer para a sepultura. A segunda morte é a morte espiritual. Observe que Adão e Eva tiveram uma morte espiritual. No momento que Adão e Eva se destituiu da glória de Deus, eles morreram espiritualmente, mas também abriu a porta para a morte física, porque anos se passaram e Adão e Eva morreram, e toda aquela raça humana do tempo de Adão e Eva, e Deus sempre vem trazendo em seus projetos vida para o ser humano. O texto vai dizer que Deus agora envia Jesus. Diz a Bíblia que Jesus veio trazer vida, e vida com abundância. Ei, a terceira morte, a segunda morte, a terceira morte se chama morte eterna. Esta não tem mais jeito. Se o ser humano morrer eternamente, não tem mais jeito, não tem mais solução para a vida dele. Enquanto morrer fisicamente, ainda há jeito, eu vou te provar na Bíblia. Enquanto morrer espiritualmente, ainda há solução. Eu quero dizer para você nesta noite que ainda há solução para a tua vida. Talvez você esteja morto espiritualmente, talvez você esteja distante da presença de Deus, talvez você esteja, aleluia, destituído da glória dele, mas diz a Bíblia Sagrada que a vida é a vida com abundância. Quer ter vida com abundância com Cristo? É só entrar na presença dele. Quer ter vida eterna com Cristo?
é só aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da tua alma. Ei, Jesus veio para restaurar, ele veio para reparar, veio para salvar o que se havia perdido. Jesus cresceu, e o texto diz que com 30 anos, a Bíblia vai dizer que com 30 anos de idade, Jesus começa o seu ministério terreno nesta terra pobre, nesta terra cheia de pecado, nesta terra cheia de orgia, nesta terra cheia de homens e mulheres desobedientes da palavra de Deus. Mas ele veio porque ele ama, é porque ele tem amor, como foi dito no texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Assim como Satanás odeia a raça humana de tal maneira, Deus ele ama você também de tal maneira. E Deus não desistiu de você. Ele nunca vai desistir, porque você é criação dele. Foi ele quem te criou. Ele te criou para você glorificar o nome dele. Ele te criou para você ir morar no céu. Por isso que Deus nunca vai desistir do ser humano. Deus nunca vai desistir da raça humana, porque ele veio, aleluia, para salvar. Ele veio para restaurar. Ele veio para salvar e trazer aqueles que estão perdidos, destituídos da glória dele. Ainda há chance para você, ainda há solução para a tua vida. Ei, nesta noite Jesus Cristo, ele quer te ressuscitar espiritualmente. Não deixa a morte eterna pegar você, porque depois que a morte eterna, aleluia, não vai ter mais solução. A Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 7 e o versículo de número 13 e 14, porque estreita e apertado é o caminho que conduz para a salvação, e são poucos que entram por ele, mas larga e espaçosa é o caminho que conduz para a perdição, e muitos entram por ele. Sabe qual é este caminho largo? É o caminho da morte eterna. Sabe qual é este caminho largo? É o caminho da destituição, aleluia. É o caminho que tira você da glória de Deus, da presença de Deus. Mas Deus está mostrando para você o caminho estreito. O caminho estreito é servir a Cristo. O caminho estreito é adorar a Cristo. O caminho estreito é entrar na presença deste Jesus maravilhoso. Ele é conselheiro, ele é Pai da eternidade, e ele é Príncipe da paz. O caminho que leva ao céu ainda está diante da humanidade. Ele chama-se Jesus de Nazaré. Jesus cresce e começa a exercer seu ministério na face desta terra. E Jesus agora começa a juntar os seus discípulos, os seus seguidores. O texto diz que Jesus junta 12 discípulos. Observe que a Bíblia vai dizer que foram 12 que receberam o chamado de Jesus Cristo. Eu quero te dizer nesta noite que Ele te chama. Ele chama você que está cansado. Ele chama você que está com a alma batida. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que vos aliviarei. Jesus veio a este mundo para cumprir uma promessa. E esta promessa é para mim e para você. Sabe qual é a promessa? É a promessa da salvação. Não era necessário Jesus vir a este mundo, mas Deus, por amor ao ser humano que Ele criou, Deus ele disse: eu vou enviar o meu filho, o meu único filho, para morrer em morte de cruz.
Ei, olhai para a cruz de Cristo. Foi lá que ele cumpriu o plano da salvação. Foi a cruz que ele carregou os nossos pecados, porque todos pecaram e destituídos estão ou foram da glória de Deus. Ninguém tinha condições, ninguém tinha força, ninguém na face desta terra tinha fortaleza de carregar a cruz do meio e morrer para trazer salvação para a raça humana ou para os povos desta terra. Mas Jesus, ele veio porque ele te ama, ele veio porque ele quer te abraçar, ele veio porque quer te levar para o céu. Ei, o caminho largo são muitos que entram por ele. Sabe qual é o caminho largo? É o caminho da bebida, é o caminho das drogas, é o caminho do crack, é o caminho da maconha, é o caminho da cocaína, é o caminho do pecado. Mas Jesus mostra nesta noite o caminho estreito, que é o caminho da obediência, é o caminho que leva para o céu, é o caminho que traz a salvação, é o caminho que leva até a salvação, é o caminho que leva até a glória de Deus. Jesus veio para cumprir o plano da salvação. Prenderam Jesus porque chegou o tempo dele cumprir o plano da salvação. Jesus estava no Getsemane, em um jardim chamado Getsemane. E o texto diz que por 3 vezes Jesus orou a Deus e disse: Pai, se for possível, Pai, aparta de mim este cálice. Sabe o que ele estava dizendo? Aparta de mim, Pai, aparta de mim o sofrimento. Pai, se for possível, me distancia deste sofrimento. Não me faça passar por esta morte de cruz, mas não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. Sabe o que ele está dizendo? Eu vim para te obedecer, meu Pai. Ele como homem, porque Deus era Jesus e Jesus também é Deus. Mas aqui nesta terra, ele veio também em forma de homem, em carne e osso e sangue. Ele veio para sofrer como homem aqui nesta terra. Ele veio para mostrar para mim e para você que vale a pena sofrer para ser salvo. Ele veio para mostrar para mim e para você que há solução de sofrer pela salvação, há jeito de ser salvo pelo caminho estreito. Se for possível, aparta de mim este cálice. Se for possível, meu Pai, me tira deste sofrimento, mas não seja feito a minha vontade, e sim a tua vontade. Se fosse por mim e por tua vontade, Jesus não teria vindo a este mundo para sofrer por mim e por você. Mas ele veio por vontade divina, veio pela sua própria vontade como Deus. E diz o texto que quando Jesus ora por 3 vezes, repetindo as mesmas palavras, chega a guarnição dos romanos para prender Jesus. E prenderam o mestre.
prenderam o Salvador deste mundo. A humanidade daquela época não compreendia. Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os reis, governadores, eles não compreendiam que Jesus veio para salvar. Eles até entendiam porque estavam nas profecias, mas eles não queriam crer que Jesus veio para salvar. Por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que crer e for batizado será salvo. Não adianta dizer que tem Jesus no coração e viver uma vida pecaminosa. Não adianta dizer que Jesus está nos nossos corações e não trilhar no caminho da porta estreita. De nada vai adiantar orar a Deus, rezar a Deus, clamar a Deus e viver a vida de pecado. Jesus veio para restaurar. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para salvar o que está perdido. Se ele veio para salvar, é porque não tinha solução para a humanidade. Não tinha jeito. Pela lei não tinha jeito, porque a lei mostrava o pecado, mas a lei não purificava do pecado. E prenderam Jesus. Bateram em Jesus. Agora imagine você, Jesus, Deus, sendo chicoteado por um ser humano que não quer entrar na sua presença. Por uma raça humana de corações endurecidos. Mas mesmo assim, ele sofreu. Mesmo assim, ele veio pagar o preço por mim e por você. Nem anjo, nem arcanjo, nem querubins, nem serafins poderiam salvar a humanidade. Somente Deus em forma de homem. Se Jesus não vem para este mundo, não haveria salvação para a raça humana. Só existe a salvação. Só existe o caminho da salvação porque Jesus veio morrer por mim e por você. Por isso que ele disse: quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Sabe o que é seguir Jesus? É andar na obediência com Ele. Sabe o que é seguir Jesus? É largar o pecado. Sabe o que é seguir Jesus? É largar a idolatria. Sabe o que é seguir Jesus? É largar a orgia. Sabe o que é seguir Jesus? É entrar na porta estreita. E na porta apertada. Sabe o que ele está dizendo? O caminho é estreito. Vai ser difícil trilhar por ele. A porta é apertada. Vai ser difícil passar por ela. Mas não será impossível.
a salvação para você nesta noite. Quantos não se desviaram da presença de Deus? Quantos não já provaram dessa glória de Deus? Quantos não estavam na presença dele e agora estão destituídos da sua glória? Mas ele quer te trazer de volta. Malaquias capítulo 4 vai dizer: não é nem por força e nem por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Jesus disse que o Espírito Santo, ele veio a este mundo para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo. Jesus veio sofrer pela raça humana. Jesus veio pagar o preço por mim e por você. Jesus veio para rasgar a cédula do pecado. Ele veio para pagar o preço por esta raça humana. E a Bíblia diz que quando Jesus ele foi levado para o Calvário, antes de Jesus ir para o Calvário com aquela cruz, ele teve que passar pelo tronco das chibatadas. Você pensa que foi fácil para Jesus? Por 3 vezes ele quis desistir. Lá no jardim do Getsemane, por 3 vezes Jesus ele quis desistir deste plano. Porque como Deus, pela sua onisciência, ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia os gêneros de sofrimento que ele teria que passar pela raça humana. Mas mesmo assim, ele não desistiu. E quantos não desistiram de Jesus? Quantos não saíram da sua presença? Mas ele te chama nesta noite. Jesus te convoca nesta noite. Despiram Jesus. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça. Bateram na sua cabeça quando colocaram a coroa. A Bíblia diz que pegaram um porrete e desceram em cima da coroa que estava sobre a sua cabeça. Agora imagine você, eles descendo o porrete na cabeça de Jesus e os espinhos penetrando na sua massa cefálica. Imagine a dor ou as dores que ele sentiu por mim e por você. Aqueles espinhos daquela coroa maltrataram o nosso mestre. E eles zombavam quando puseram a coroa na sua cabeça. Eles diziam: tu não és o rei dos judeus? Tu não és rei? Por que não salva a ti?
Isaías vai dizer, no seu capítulo 53, que Jesus não veio para contender, ele veio para morrer como cordeiro mudo. Era eles escarnecendo e Jesus dizendo: eu te amo. Através do seu olhar, Jesus transmitia o amor por esta humanidade. Fizeram a cruz, a morte de cruz era a morte mais degradante daquela época. Por isso que a Bíblia diz: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Não entendeu? Jesus se fez maldito para tirar eu e você da maldição do pecado. Porque pecado é a maldição. Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então a humanidade estava morta no pecado. E Jesus veio para fazer vida. Existia ou havia. Existia e ainda existe até hoje esta via, esta rua chamada Via Dolorosa. Via Dolorosa porque Jesus foi sofrendo por toda a extensão desta via ou desta rua, levando o peso da cruz e o peso do pecado de toda a raça humana. Jesus carregou o peso do pecado da raça humana da sua época. Jesus carregou o peso do pecado da raça humana que já tinha morrido antes de Cristo. Jesus carregou o peso do pecado da raça humana que ainda iria nascer depois dele. Jesus carregou o peso da raça humana de todas as gerações. E ainda a questão por vir. Neste exato momento, em alguma maternidade deste mundo, ou algumas maternidades, está vindo ao mundo mais uma vida, mais uma criança. Mas quando a criança nasce, ela já nasce com o pecado original, o pecado de Adão. O pecado de Adão está sobre a vida de quem está vindo este mundo neste exato momento. Mas Jesus também já morreu, já carregou os pecados destes que estão nascendo agora. Sabe o que isso se chama? Amor incondicional. Ninguém ama como Jesus ama. Ninguém faz o que Jesus fez. Ninguém quer sofrer o que Jesus sofreu. Ninguém quer passar pelo que Jesus passou. Até porque nem aguentaria. Jesus carregando o madeiro. A Bíblia vai dizer agora que quando ele está em uma parte do caminho da via dolorosa, ele cai
Pai, com aquele madeiro e com aquela cruz, iria passando um homem chamado Cirineu ou Simão de Cirene. Simão de Cirene ia passando na hora que Jesus estava caído no chão. E diz a Bíblia Sagrada que os algozes da época pegaram, ordenaram aquele Simão Cirineu a carregar a cruz com Jesus Cristo. Só que ele não conseguiu. Simão Cirineu, ele não suportou o peso da cruz. Simão Cirineu, a sua estrutura óssea e muscular não conseguiu e nem suportou o peso daquela cruz. Somente Jesus suportou levar aquela cruz até o Gólgota. Somente Jesus poderia levar o peso daquela cruz. Quando Jesus chega no Gólgota, eles deitam Jesus em cima do madeiro. Está pensando que foi para ele descansar? Foi não. Deitaram Jesus no madeiro para pegá-lo na cruz. Isaías disse que ele não tinha formosura. Estragaram o corpo de Jesus. Jesus ficou irreconhecível. Todo rascado, todo ensanguentado, por amor à humanidade. Pregaram Jesus no madeiro. Chegou o momento da crucificação. Já tinha duas cruzes lá. Já tinha dois homens, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E quando levantaram a cruz do mestre, a cruz que era para mim e para você. Quando ergueram a cruz, todos fitaram os olhos em Jesus. Todos olharam para Jesus naquela cruz. E um dos malfeitores disse: se tu és o Cristo, salva-te a ti e salva nós também. Para Jesus salvar a humanidade, ele não tinha que descer daquela cruz. Ele tinha que morrer em morte de cruz. Segundo historiadores, um dos malfeitores, por nome de Dimas, ele disse: nós estamos pagando
o preço por delitos ou por pecados que nós cometemos, mas ele é justo. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer ir para este paraíso? Peça para Jesus te salvar hoje. Quer ir para as mansões celestiais com Cristo? Aceita Jesus hoje. Esta é a mensagem do Evangelho. É salvação. É falar da cruz de Cristo. É falar do Salvador. É falar daquele que veio para salvar o que se havia perdido. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, às 3 horas da tarde, ele gritou: aproximadamente perto da sua morte, Jesus gritou e disse: Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento de Cristo foi tão horrível que Deus teve que se afastar por um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Ele estava carregando os pecados meu e seu e de toda a humanidade. Às 3 horas, Jesus dá o brado. E ele disse: está consumado. Está feito. Eu cumpri o plano da salvação. Eu fui até o fim da salvação. E ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reva sobre que minto, da cama sobre que minto caia chebriar. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está feito. Antes da morte chegar, Jesus entregou o seu espírito ao Pai e cumpriu o plano da salvação. Por isso que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 12, a Bíblia vai dizer: porque abaixo do céu não há nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Sabe qual é este nome? Que aqui na face da terra não há outro nome acima do nome dele. Este nome é o nome de Jesus, é o nome de Emmanuel, Deus conosco. Jesus, ele veio para salvar você. Jesus padeceu, mas ele tinha deixado uma promessa. Ele tinha dito para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu
enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus foi, Jesus retornou, mas ele deixou o Espírito Santo que está nesta terra até hoje. Sabe qual foi a outra promessa que Jesus deixou? Ao terceiro dia eu ressurgirei. Aleluia. Observe que quando Jesus padece na cruz do Calvário, a Bíblia vai dizer que foram quebrar as pernas de Jesus, mas existia uma profecia lá em Salmos que nenhum osso seu será danificado. Então eles não conseguiram, e diz a Bíblia lá em Lucas que houve trevas na face desta terra, a natureza se manifestou, a natureza sentiu a morte de Jesus Cristo, houve terremoto, a Bíblia diz que a natureza houve trevas. Então diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus padece, ele foi levado agora para ser enterrado. Diz o texto sagrado, na época que se enterrava no tempo de Jesus, não tinha que cavar buraco, não, como é hoje. Era dentro de uma gruta, abria-se uma grande pedra e colocava-se o corpo em cima de outra pedra dentro desta gruta. A Bíblia Sagrada vai dizer que colocaram o corpo do mestre lá, tamparam aquela gruta ou aquela catatumba. Agora imagine você a escuridão que estava ali, não tinha luz do sol que entrasse dentro daquela gruta. Colocaram guardas diante da gruta e do túmulo de Jesus. Os guardas estavam lá porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes sabiam que ao terceiro dia ele iria ressurgir. Ao terceiro dia eles sabiam que Jesus iria voltar. Amém. Eles criam o que estava escrito nas Escrituras. Passa o primeiro dia e Jesus não volta. Passa o segundo dia e Jesus não ressurge. No terceiro dia, as mulheres vão até o túmulo. E quando chegam lá, a pedra estava removida. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Ele quer remover esta pedra do teu coração. Existe uma pedra chamada pecado. Ele quer remover. Existe uma pedra chamada iniquidade. Ele quer remover para que o Salvador entre e restaure a tua vida. E elas olharam e disseram: levaram o corpo do nosso Senhor. E o anjo apareceu e perguntou: a quem procurais? O corpo do nosso Senhor. E ele respondeu e disse: porque vocês procuram entre os mortos quem está vivo, quem está vivo, quem
está vivo. Ele está vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Pelos séculos dos séculos. Amém. Ele está vivo e quer te dar vida. Ele está vivo e quer te ressuscitar. Ele está vivo e quer te levantar. Ele está vivo e quer te erguer nesta noite. E eles voltaram e foram levar as boas novas. Vai e avisa. Elas chegam onde estavam os discípulos, trancados dentro de uma casa. A Bíblia diz que estavam todos erguidos. E ela avisou, disse: o corpo do mestre não está lá. Ele ressuscitou. Jesus ressuscitou. E eu vim aqui para te dizer nesta noite que este Jesus que vive uma cruz pendurada por aí não é Jesus. Ele não está morto. Você está entendendo isso aqui? Jesus está vivo. Pedro correu para ver a veracidade que as Marias levaram. Pedro, chegando lá, não encontra o corpo do mestre. E diz o texto que Jesus depois apareceu a muitos. Os dois homens iriam caminhando para Emaús. E no caminho de Emaús, eles iam comentando, dialogando sobre o que havia acontecido em Jerusalém. Eles iam comentando sobre a morte de Cristo e o gênero que ele morreu. E Jesus aparece do nada e começa a conversar com eles e pergunta o que eles estavam conversando. Eles disseram: tu não sabes o que aconteceu? A maior notícia sobre Jesus. Eles contaram para Jesus o que tinha acontecido. E diz a Bíblia que eles foram se alimentar com peste, só que eles não tinham conhecido Jesus ainda, mas no partir do pão eles conheceram. Você tem conhecido que Jesus tem te chamado. Você tem conhecimento que é Jesus que está querendo te libertar. Você tem conhecimento de que Jesus quer te salvar. Só que existe um ser chamado Satanás, que tem colocado incredulidade no coração do povo. Eu não vim aqui pregar placa de igreja, porque placa de igreja evangélica não salva ninguém. Eu não vim aqui pregar religião. Eu vim aqui falar de Jesus. Eu vim aqui dizer que Jesus salva. Jesus agora aparece para os discípulos dentro da casa. E ele disse: paz seja convosco. Existia um chamado Dimo, Tomé, que era incrédulo. Tomé não acreditou que era Jesus, a menos que tocasse nas suas chagas. E Jesus disse: toca, Tomé. E ele se ajoelha nos pés de Jesus.
É isso que Jesus quer nesta noite. Se ajoelhe diante dele. Se ajoelhe diante de Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Entrega a tua vida para Jesus. Porque amanhã pode ser muito tarde. E Jesus quer te salvar. Jesus quer te libertar. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai a Deus se não servir a Cristo aqui nesta terra. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A porta da graça ainda está aberta. E Jesus te chama nesta noite. Jesus te chama para ter uma nova vida com Ele. Então nesta noite entrega a tua vida para Jesus. E que a sua palavra possa ter entrado no seu coração nesta noite. Ele tem um plano na tua vida. É o plano da salvação. É o plano da regeneração. É o plano da graça de Deus sobre a tua vida. Porque Deus te ama de tal maneira que quer te abraçar nesta noite. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, vem até aqui que eu quero orar por você. Ou se entrega aí onde você está mesmo. Não importa. O importante é você reconhecer Jesus como Salvador da tua alma. Foi por você que Jesus sofreu. Foi por mim e por você que Ele morreu naquele madeiro. Ele te diz esta noite: meu filho, minha filha, eu te amo e quero te levar para o céu. Só há dois caminhos. Um leva ao céu e o outro leva ao inferno. Qual caminho você quer escolher nesta noite? O caminho da salvação ou o caminho da perdição eterna? Eu te convido nesta noite a escolher o caminho da salvação. E Deus nesta noite possa continuar falando aos seus corações. E nesta noite, a palavra de Deus que foi pregada nesta praça pública possa curtir efeito no seu coração e você possa entregar a sua vida para Jesus. Não há outro caminho que leve o homem a se encontrar com Deus, a não ser o caminho que está escrito na sua palavra, que é Jesus. Eu sou o caminho. Jesus disse: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele também é a vida. Ele quer te trazer vida nesta noite. Jesus, Ele quer te dar vida e vida com abundância. Que Jesus abençoe a tua vida, que você possa tomar a decisão de entregar a tua vida para Cristo. Porque os dias são maus, os dias estão se findando e Jesus está voltando. E quando Ele vier dos altos céus, só vai subir
porque está inserido na sua palavra e no seu caminho. Então aproveita o sopro de vida e entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus nesta noite. Porque foi por mim e por você que ele morreu na cruz do Calvário. Foi na cruz que ele abriu os braços e disse: Pai, está tudo consumado. Eu cumpri o plano da salvação porque eu amo a raça humana. Aproveita nesta noite para se entregar para Cristo. Aproveita nesta noite para entregar a tua vida para Ele e dizer: Deus, eu te amo e quero te servir até o fim da minha vida. A porta da graça ainda está aberta. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seus negócios. Deus abençoe seus planos, a tua saúde. Esta é a palavra que eu deixo para o meu e para o teu coração nesta noite. Jesus os abençoe. A paz do Senhor, povo de Deus. Encerrando mais um trabalho da obra do Senhor. Você que está aí do outro lado, você que ainda não aceitou Jesus, hoje é o dia. Foi cumprida e concluída a obra nesta noite. Que Deus abençoe você que assistiu esta live. Você que intercedeu por minha vida, eu estarei aqui também orando por você. Amém? Deus abençoe e um forte abraço a todos. Fiquem todos na paz.